Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos construtivos dos transformadores. Uma das classificações que nós podemos utilizar é quanto ao material utilizado no núcleo, né? Como a gente já sabe, os transformadores eles têm as bobinas enroladas ao redor de um núcleo feito de material ferromagnético. Esse material do núcleo, que compõe o núcleo, ele, além de possuir uma alta permeabilidade magnética para a condução do fluxo magnético, né? Ele também deve possuir uma alta resistividade elétrica, de forma que evite a circulação de correntes parasitas por esse núcleo, ocasionando em perdas, e ele também precisa ter um magnetismo residual baixo, para evitar aí elevadas perdas com o efeito da esterese, né? Geralmente são utilizados ligas de ácido silício, que são ligas aí feitas de ferro, carbono e silício, né? E são esses geralmente os materiais utilizados. Além disso, né, é muito comum que o núcleo seja feito de material laminado. Então, ao invés de ter um bloco maciço, né, compondo ali o núcleo, nós utilizamos várias chapas, né, com espessura bem fina aí de 0,25 a meio milímetro, né, sendo que essas chapas elas são isoladas eletricamente umas das outras, de forma que aumenta, né, a resistência entre o material e evita aí a circulação de correntes induzidas, correntes parasitas, reduzindo também as perdas no núcleo. Aqui nós podemos ver um exemplo de um núcleo, né, composto aí por diversas chapas de material laminado. Nós podemos classificar também os transformadores quanto ao arranjo relativo entre o núcleo e a bobina. Nós temos dois tipos de arranjo, o transformador de núcleo envolvente e o transformador de núcleo envolvido. Começando pelo transformador de núcleo envolvente, né? Esse transformador ele é composto aí por duas colunas e os enrolamentos eles são dispostos, né, acomodados, ao redor dessas duas colunas, né? Então, a gente diz que o núcleo do transformador ele envolve as bobinas, né? Por isso a gente chama ele de transformador de núcleo envolvente. Já os transformadores de núcleo envolvido, eles possuem três colunas. E tanto o enrolamento primário como o secundário, eles são dispostos aí ao redor da coluna central. Isso a gente vai ver que reduz, né, o efeito da dispersão, porque como os dois enrolamentos eles estão sobrepostos, eles são percorridos aí pelo mesmo fluxo magnético, né? Nós também podemos classificar os transformadores quanto ao número de fases. Podemos ter transformadores monofásicos e transformadores trifásicos. Os transformadores monofásicos eles vão trabalhar aí apenas com uma tensão senoidal. Não é tão usual a gente trabalhar com transformadores monofásicos em sistemas de potência. Existem algumas aplicações específicas, né, que a gente às vezes utiliza bancos de transformadores monofásicos trabalhando aí como um transformador trifásico. Vocês vão ver muito isso em, em áreas rurais, quando a carga, né, não é muito elevada, às vezes a distribuidora, né, concessionária, ela instala apenas um transformador monofásico e conforme a carga vai aumentando, né, vai aumentando o número de consumidores, ela vai colocando outros transformadores ali compondo um banco. Então, para um determinado número de consumidores, coloca-se um transformador trifásico. Aí depois, se essa carga aumenta, instala-se um outro transformador monofásico, formando a conexão que a gente chama de delta aberto, ou conexão em V. E por fim, né, se essa carga aumenta mais ainda, instala-se um terceiro transformador monofásico, né, fechando aí um banco trifásico de transformadores monofásicos. Nós podemos ter também um transformador trifásico, né? Então, nesse caso, a gente tem três enrolamentos primários e três enrolamentos secundários, que são aí montados ao redor de um mesmo núcleo, né, ferromagnético. Geralmente aí esses transformadores que nós encontramos tanto na distribuição quanto na transmissão, na geração. Uma outra classificação que nós podemos fazer quanto aos aspectos construtivos dos transformadores
seria aí quanto à dissipação de calor, né? A gente sabe que os transformadores eles apresentam perdas. Então, nós vamos ter dissipação de potência tanto nos enrolamentos do transformador devido à passagem da corrente elétrica, como também aí as perdas no núcleo causadas por correntes parasitas e pela histerese. Então, essa dissipação de potência ela vai provocar aí aumento da temperatura do transformador e caso essa temperatura chegue a determinados valores, né, isso aí pode comprometer, né, o isolamento do transformador, pode causar, por exemplo, um curto-circuito, né, ter a falha do isolamento, ou mesmo caso não venha acontecer um defeito mais grave, né, a gente tem aí o comprometimento da vida útil do equipamento, que se ele foi projetado para durar, né, sei lá, 30 anos, ele vai apresentar um defeito antes desse tempo esperado. Então, geralmente, os transformadores, né, a gente faz o resfriamento dele a ar ou a óleo, né? Então, nós temos aí um conjunto de letras, né, que vai dizer qual tipo de resfriamento que é feito nesse transformador. Então, a primeira letra, ela indica aí a natureza do meio isolante de resfriamento interno, né? Geralmente é o óleo. Então, a gente utiliza a letra O para indicar que ele é resfriado a óleo mineral. A segunda letra vai dizer a natureza da circulação desse óleo, né? Que ele pode ser natural, que a gente indica pela letra N, ou pode ser forçado, que a gente representa pela letra F. A terceira letra, né, representa aí o meio de resfriamento externo, que pode ser, no caso, ar, que a gente utiliza a letra A, ou W, que a gente utiliza para água. W de water, que é água em inglês. A quarta letra, né, indica a circulação do meio de resfriamento externo, né? Se vai ser uma convecção natural, representado pela letra N, ou se essa circulação é forçada, né, através de ventiladores ou bombas, representada pela letra F. Nesse primeiro exemplo, nós temos um transformador refrigerado a óleo natural e ar natural. Quer dizer que a circulação, tanto do óleo quanto do ar, ela não acontece de maneira forçada. Os enrolamentos do transformador, eles estão imersos, né, num tanque com óleo mineral, e à medida que o transformador ele esfria, né, esquenta, esse óleo, pelo efeito da convecção, o óleo quente ele acaba circulando, né, pelas aletas, no sentido das setas, né? Então, ao percorrer as aletas, esse óleo ele entra em contato com o ar externo e ele se resfria, né? Aí o ar, ou óleo mais frio, ele desce, né, por convecção também, porque ele é mais denso, e ele volta aqui para a parte, né, onde está imerso o transformador e ele se esquenta novamente e ele faz esse percurso, né? Então o óleo que está aqui no tanque ele sobe, passa pelas aletas, se resfria em contato com o ar externo e depois retorna ao tanque, concluindo o ciclo. Já o transformador óleo natural ar forçado funciona de maneira semelhante ao transformador óleo natural ar natural. A diferença é que nós vamos ter aqui na parte externa, em contato com as aletas, a gente vai ter aí, né, ventiladores que vão melhorar o fluxo do ar na parte externa do transformador, de forma que isso aumenta, né, a troca térmica entre o óleo e o meio externo, de forma que esse resfriamento ele acontece de forma mais intensa, de forma mais eficiente. Nós também vamos ter o tipo de resfriamento por óleo forçado, ar forçado. Nos exemplos anteriores, né, a circulação do óleo no interior do transformador, ela se dava de forma natural por convecção. Nesse tipo de sistema de resfriamento, nós vamos ter aí uma bomba que vai fazer o
o óleo circular pelo sistema, né? Então, nós vamos ter aí a bomba controlando, né, o fluxo de troca do óleo. Então, se nós quisermos que a troca seja feita de forma mais acelerada, né, a gente pode aumentar aí a vazão do óleo. Então, nós vamos ter aí a bomba, que vai fazer o óleo circular por um circuito externo, e nós vamos ter também aí um trocador de calor, que vai ter ali um ventilador acoplado, né? Então, esse ventilador vai fazer com que aumente aí a troca de calor entre o óleo que está passando ali no trocador de calor e o meio externo. Então, nós vamos ter tanto a circulação do óleo forçado por uma bomba, como aí também o ar que vai estar fazendo essa troca de calor vai estar sendo impulsionado aí por um ventilador. E todas esses artifícios, né, eles melhoram a troca de calor, fazendo que a gente consiga reduzir mais ainda a temperatura dentro do transformador. Então, quando a gente tem transformadores que precisam de mais resfriamento, né, que acabam dissipando mais potência, esse tipo de resfriamento é mais indicado. Por último, nós temos um outro tipo de sistema de resfriamento que é parecido com o anterior, né, que é o óleo forçado, água forçada. Aqui nós vamos ter também o óleo impulsionado por uma bomba, né? E ele vai circular por um circuito impulsionado por essa bomba e vai passar aqui por um sistema de trocador de calor para ser resfriado. A diferença é que, nesse caso, ao invés de termos, né, a troca de calor com o meio externo sendo feita pelo ar, né, externo, nós vamos ter aqui, né, a injeção de água que vai passar aqui, e essa água em contato com o óleo quente, né, ela vai fazer o resfriamento do óleo. Então, nós vamos ter aqui a entrada de água fria, que vai passar pelo sistema aqui em contato com o óleo, e aqui nós vamos ter a saída de água numa temperatura mais elevada depois que ela já trocou calor com o óleo. Esse tipo de sistema de resfriamento é mais eficiente ainda que o com ar forçado, né? Porque a água aí consegue fazer um melhor resfriamento do que o ar. E esse sistema aqui é utilizado para ir para transformadores aí maiores ainda, que precisam de muito resfriamento.